de Açucena. Patrícia, minha amiga e mãe da criança, me colocou na frente de uma tela e apertou o play no vídeo. Ao mesmo tempo que se emocionava com as memórias registradas, revendo-as a meu lado, ia me explicando como o corpo dela trabalhava nas suas funções para parir. No momento do nascimento, comecei a chorar, como se a passagem da bebê pelo canal vaginal disparasse um gatilho interno de reconhecimento, conexão e deslumbramento. Flor miúda, flor miúda, cheirosa, singela, branca flor, flor de Açucena, danda lunda benção. Aquela visão de um nascimento amoroso e gentil me abriu uma nova visão de mundo, a de que podemos transformá-lo se mudarmos a forma de nascer. No caso, se voltarmos à antiga forma de nascer, parir e gestar. Me deparei depois com essa visão conforme fui me afeiçoando pelo tema. Partilham dela muitas pessoas e profissionais tradicionais e contemporâneos. O médico francês Michel Audin, com sua vasta publicação acadêmica, seus livros, suas falas, foi um grande guia pelos conhecimentos do parto e do vínculo mãe-bebê. Frédéric Leboyer me encantou com seu livro Nascer Sorrindo. Esse filme foi feito da vontade de mostrar a visão de mundo que partilho, na expressão de 3 parteiras contemporâneas que vivem e atuam na Chapada Diamantina, Bahia. Dedico às parteiras tradicionais que foram suas mestras, ao médico Áureo Augusto, parteiro que atuou durante muitos anos no Vale do Capão, às ancestrais das mulheres aqui entrevistadas e, sobretudo, às suas filhas e filhos, grandes mestres desse universo chamado corpo feminino. A minha admiração pelas mulheres que acompanham as parturientes foi intensificada pelos partos que, anos depois daquela primeira experiência virtual, acompanhei e registrei com minha câmera e também com meu corpo. Que você contasse como que você despertou para o caminho do partejar, da parteria, se você teve alguma mestra, algum mestre. Então, sinto que mestres eu tive muitos, né? Muitas mulheres, mas sobretudo minhas filhas mesmo. Sinto que tudo despertou em mim com o nascimento de Tai, com o parto de Tai em casa. Eu senti em mim uma natureza, assim, sabe? Uma confiança na vida, sabe? Até de lidar com a possibilidade da morte de uma maneira natural, né? De realmente sentir que o nascimento é um propósito muito grande de uma encarnação e que existe uma pequena parte que a gente pode controlar, pode contribuir com ela, mas uma grande parte está realmente nas mãos do divino, né? E então, por quanto a gente possa criar as condições físicas
que a gente acha ideais, né? Existe realmente essa força maior que vai guiando tudo. O primeiro parto que eu atendi aconteceu assim, era uma amiga e ela me chamou para ficar lá junto com ela como uma irmã, sabe? Só que Deus quis que na hora do parto, era o segundo parto dela, foi muito rápido. Foi na hora do almoço. Então, embora ela tivesse chamado a parteira não estava em casa naquele momento, não estava no posto. Então, acabou que só cheguei eu, né, no lugar do parto. E eu lembro muito claramente esse momento em que eu abri a porta da casa onde estava, sem saber que eu iria receber o primeiro bebê, né? Eu lembro que eu ouvi ela numa contração forte no banheiro, né? E aquele grito dela, aquela emissão vocal dela me fez arrepiar inteiramente, porque meu corpo lembrou do seu parto. Meu corpo lembrou do parto da Thay, sabe? E naquele momento eu senti essa empatia completa, sabe? Como que uma força entrou dentro de mim e me assentou naquele lugar. Em breve eu entendi que ia ser eu, porque ela já estava, o neném já estava coroando. Essa contração que ela teve no banheiro foi uma contração já de expulsiva total, assim. Eu quando vi ela, ela estava com uma cara completamente também, né, da partolândia, como a gente fala. E eu pedi para ela ficar de quatro na cama. E quando ela ficou de quatro, eu já vi o cabelinho do neném chegando. E naquele momento o medo quis até me pegar, assim, mas essa força que veio do meu corpo mesmo, foi uma coisa do meu corpo, da memória do meu corpo, assim. Ela me plantou, assim, eu me senti tranquila, sabe, cara? Assim, eu nunca... Uma coisa é parir, outra coisa é você estar, né, auxiliando um parto. É uma outra ótica, quando você para e você está em outro lugar, você não tem aquela perspectiva, você... É uma outra visão, é um outro lugar, né? Mas perante aquela mulher parindo, aquela cabeça coroando, aquela vagina se abrindo, eu senti um lugar de muita calma, sabe? Assim, senti que tudo aquilo estava certo, que meu corpo sabia. Me entreguei, cara, me entreguei muito, assim. E realmente meu corpo soube o que fazer, minhas mãos souberam o que fazer, como receber, como pegar, como auxiliar também o períneo, né? Ela estava tendo uma pequena hemorroida também. Eu me entreguei e minhas mãos foram fazendo, assim. Tanto que fiquei até bem impressionada depois, né, de sentir esse lugar. E foi a primeira vez que me perguntei, né, se de repente eu não queria me aprofundar nesse caminho, né. Mas foi bem conduzido pela vida, não foi uma coisa que veio da minha mente, sabe? Ou de uma vontade, assim. Foi a vida mostrando que naquele lugar eu tinha uma, uma afinidade com aquilo, né? Que E lindo. sinto que cada mulher que pare é uma mestra para mim, sabe? Sinto que as minhas mestras são as mulheres mesmo, parindo, as crianças nascendo, né? Cada parto ensina muito, assim, para mim. Aqui no Capão, muitas mulheres pariram gêmeos em casa. Muitas. Ah, sim. E no passado, né? Mais ou menos nos anos 80, né? E na época não tinha como não ser em casa, sabe? Na época não tinha nem Claro. ultrassom. Algumas descobriram que era gêmeo na hora do Nascendo. parto, sim, na hora do Entendeu? parto. Então, também, durante a minha gravidez, eu fui conversar, fui receber a bênção dessas mulheres, sabe? Fui me inspirando também com elas, assim. Não tem muito material sobre parto gemelar em casa, não tem muito material que cultive essa confiança. Acho que as mulheres que parem em casa, que pariram gêmeos em casa, são mulheres que não tiveram acesso a registros, né? Acho que são mulheres que já participam de um outro universo, assim. Não Sim, tanto das publicações da ciência ou dos registros, né, da mídia. sim. Acho que nesse lugar, pelo menos nas minhas, né, no que eu procurei, que foi pouco que eu encontrei, o pouco que eu encontrei levava bem para este lugar, assim, gemelar é riscoso, né, E arriscado como e você se fortaleceu para receber esse também esse ensinamento? Parece um ensinamento também, né, Fê, do que sim, passou, você é um canal disso sim, e estou onde até você arrepiando nesse buscou momento. confiança Caro, e olha, torno a dizer assim, 2 anos antes das meninas nascerem, assim, realmente eu comecei a participar ativamente desse acompanhamento dos partos, né? Foram 2 anos de muitas mulheres que me escolheram para estar junto. E eu, na hora do meu parto gemelar, assim, eu lembrei de cada uma delas, Carol, sabe? Então, sinto que até foram as meninas mesmo que me trouxeram com profundidade nesse universo para eu confiar na natureza do corpo mesmo, na natureza da vida, uhum. na potência da vida, na simplicidade da vida e me entregar mesmo assim o que era para ser. Claro que me trabalhei também bastante, né, durante toda a gravidez, assim, trabalhando minhas questões, fazendo a minha parte, né, aquilo que eu poderia realmente influir, influenciar, né, tentei desbloquear, tentei abrir esse caminho com meu companheiro também, até novamente, né, se deparando com a possibilidade de uma morte também, né? Seja de um bebê ou a minha, né? Enfim, como realmente colocando tudo
na mesa para a gente fazer nossa escolha com consciência, né? Sim. E eu me entreguei muito a isso, cara, sabe? Assim, é uma guiança. Eu tentei me esvaziar o mais possível para poder sentir qual era a direção correta, né? Sendo trazida pelas minhas filhas também. E até o fim era confiança, né? Elas ficaram também na minha barriga até quase 38 semanas, né? Então elas me mostraram que poderiam nascer em casa, porque eu me abri. Se fosse prematuro, claro, eu iria para o hospital, né? Claro. Não ia colocar a vida delas em risco de uma forma tão inconsciente. Mas nós combinamos um pouco com o médico que nos acompanhava qual seria esta data mais ou menos segura para elas virem em casa. E a gente encontrou na 37ª semana esse ponto de segurança, né? E elas acabaram nascendo com 37 semanas e 5 dias, né? Então foram sinais vindo, né? Mas sobretudo o corpo falando, sabe? Sonhos também chegando, assim. E eu me esvaziando para poder interferir o menos possível com o meu campo, né? Mental, os meus ideais, né? As minhas convicções, assim. Tentei realmente me entregar, assim. E foi tudo muito lindo, cara. Foi um parto incrível, assim. 4 horas nasceram as duas. A primeira nasceu em uma hora só de trabalho, né? Também por serem gêmeas eram menorzinhas, então isso também facilita de certa forma a passagem também. Claro. Mas eu senti que foi também uma oportunidade que se manifestou aqui neste lugar onde tantos seres vêm nascer desta forma, de confiar mesmo, sabe? Até naquilo que parece mais perigoso, né? Da gente Sim. se permitir sentir de verdade, né? Além daquilo que é trazido, né? Sentir essa experiência, né? Esse parto, o que está trazendo para si, né? Não categorizar tudo, só porque é gemelar, então tem que ser assim, sabe? Mas dentro de mim existe esta certeza, né? Que da nossa vida para além dessa encarnação também, então da grandiosidade também do que é um nascimento, sabe? Sinto que é algo que realmente não pertence a simplesmente ao que a gente pode controlar. Sinto que é uma coisa que vai para a vida como um grande mistério, sabe? Então nessas horas eu trago sempre muito para perto de mim esse grande mistério, nesta confiança, que por quanto eu possa estabelecer assim em volta de mim tudo aquilo que me deixa tranquila, se for para esse ser nascer e voltar da onde ele veio na estante, pode ser até no hospital, isso vai acontecer. E se for para ele ficar, cara, ele vai ficar também. Eu tive uma experiência muito forte de um parto pélvico, onde eu vi a criança, vi um corpo desabitado nascendo, assim. Mas eu senti com força a presença desse ser ali, sabe? Então, em nenhum momento, nem eu que estava lá, nem os pais dessa criança, a mãe que estava parindo, o pai que estava comigo, éramos só nós três. Tivemos medo ou tivemos desespero, sabe? Sinto que essas crianças que nascem assim, elas vêm trazer isso com força, sabe? De, claro, fazer o nosso melhor, porque isso é nossa responsabilidade, com certeza. A gente não ser inconsciente, a gente trazer para perto, né? Essa responsabilidade de criar as melhores condições e deixar todos os caminhos abertos. Mas na hora também entregar. E isso não é só no parto, claro, é na vida também, né? Acho que o parto é um momento de muita força, onde isso se apresenta com força. Mas na nossa vida também, sabe? A gente sempre mantém essa entrega, assim. E para mim uma encarnação é algo que, assim como um desencarne, né? É algo que realmente está nas mãos do divino, né? Então nessas horas a gente não pode não dar espaço para essa manifestação desse divino, né? Aqui se criou um pensamento coletivo, uma consciência coletiva que vivencia o nascimento em casa como algo natural. E isso é uma fortaleza para as mulheres que chegam, sabe? Às vezes eu sinto que na cidade, as mulheres que sentem em si o chamado de parir em casa, elas têm que lutar muito com um campo externo, que é uma crença coletiva, que vai contra isso. E quando as mulheres chegam aqui, elas mergulham num universo onde a normalidade é parir em casa. E isso como campo, né, de pensamento, como vibração, isso ajuda muito, porque isso, de repente, a realidade aqui é essa, né? A normalidade aqui é essa. Tudo é muito relativo, né, Carol? Claro. E na cidade, a normalidade ainda é para ir no hospital. Então, as mulheres precisam realmente de ser muito forte, convicta, né? De ter realmente uma ligação muito profunda com esse chamado, para conseguir, a força da vida, né? As bênçãos do céu, né? Sim. Sinto que as mulheres na cidade, realmente, que conseguem parir em casa, elas são mulheres muito guerreiras, que têm minha honra mesmo, sabe? Porque elas realmente conseguem vibrar nessa certeza, nessa entrega, vencendo um campo externo que não necessariamente é a favor disso, sabe?
enquanto aqui já se criou essa egrégora, né? Então, só chegar aqui, você conversa com todo mundo nasceu em casa, as crianças reconhecem o cheiro de placenta, viram os irmãos nascendo em casa, então aqui é isso, né, que é normal, né? Sim. E com certeza eu sinto que a minha realidade é essa, eu me sinto muito honrada por poder estar aqui, sendo parte de tudo isso também. Mas a Ana ainda me contou muito de como era antes também desse curso chegar. Inclusive foi ela que me falou que para mim, olha filha, não sei o que você vai querer fazer com isso, mas na tradição, se você recebeu uma criança, você é parteira. Porque eu contei para ela, né, que eu ainda não sabia, né, que apenas tinha recebido essas 2 crianças, mas que eu não sabia se era parte do meu caminho, né. E ela falou, não importa o que você vai fazer com isso, mas saiba que você é parteira, né. Ela me deu essa também Deu a essa, bênção, sim, né? essa bênção e essa conexão também, né, Sim. com a alma mesmo, né, com o caminho da alma. Então eu sinto que com certeza elas duas. Depois tem Zezé lá no Pernambuco, a parteira. Toda parteira é uma lenda, cara. Toda parteira é uma mulher extraordinária, assim. Acho que todas me tocam, assim. Até as parteiras, minhas colegas, né? Lisandra, Natália. Já chorei muito também em ver elas atuando, assim, estando perto delas, assim. Linda, Célia. Ai. Eu nasci em Salvador e lá em Salvador eu fiz a faculdade de enfermagem. Durante a universidade eu me apaixonei por saúde pública, o programa de saúde da família, que mexe com a atenção básica nos municípios, né? Então trabalhei por alguns anos depois de me formar com saúde da família. E lá para 2009, 2008, em 2008 eu decidi pensar em outra área que eu poderia trabalhar se não fosse saúde da família, saúde pública. Aí eu comecei a fazer a especialização em obstetrícia. Sem muita paixão, assim, era uma coisa assim como se fosse uma opção que tinha. E aprendi nessa formação assim padrão, que é hegemônica assim na maior parte do país, né? Aprendi muita coisa que hoje eu considero muita violência e coisas que eu não faço mais. Mas foi muito bom. Uma professora assim que me marcou muito na especialização foi a Ariane. Ela vem dessa parte da humanização. Foi quando eu comecei a tocar mais meu coração. Mas foi em 2010 quando eu passei por um concurso no município de Palmeiras, onde eu vim morar no Vale do Capão, um lugar que eu já conheço aqui, né? Onde eu já conhecia, já tinha algum tempo, era apaixonada. Mas aí quando eu passei nesse concurso para trabalhar na unidade de saúde da família, daqui do Vale, foi que eu me deparei com uma realidade assim diferente do que eu já tinha visto toda a minha vida. Aqui no Vale do Capão já é cultural a questão de parto domiciliar, parto com respeito, parto com amor, né? Muitas pessoas do mundo inteiro já vinham parir aqui antes de eu chegar. E foi quando eu conheci também o Dr. Áureo, que ele trabalha também na unidade de saúde da família, a qual eu vim trabalhar. E ele é parteiro, né? Partejou aqui no Vale por mais de 30 anos, desde a década de 80, que ele já partejava. Ele foi assim pioneiro, parto em cócoras, né? Aqui no Nordeste. E ele foi um grande incentivador. Em junho de 2010 eu acompanhei a primeira mulher e foi quando eu vi o quanto é simples, o quanto é seguro e o quanto é maravilhoso, assim, e que não precisa dessas tecnologias e de muita coisa que se acha que deve ter para acompanhar o parto, né? Aí depois desse primeiro parto, que foi algo assim deslumbrante, eu fiquei louca. Aí comecei a estudar o parto humanizado, estudar parto seguro, né, as evidências científicas, comecei a ir para congresso, e resolvi montar uma equipe, assim, já não tinha mais volta, né? Aquilo dali já era o meu caminho, já não tinha outra coisa que eu pudesse pensar mais forte do que eu poderia fazer nessa vida do que ser parteira, né?
Foi algo assim que me tomou, assim, que tomou conta da minha vida e que, mesmo que eu queira, eu acho que eu não consigo mais sair disso daí. E aí eu chamei uma médica chamada Maristela, que hoje ela atua lá em Florianópolis, ela morava aqui no Vale do Capão na época. Eu falei assim, não, bora juntas. Ela, eu não sei, pai. Então vamos. Aí ela topou. E ela também estava muito assim, triste com a realidade daqui, de muitas mulheres querendo parir de forma natural. E o que a região oferece são hospitais onde se praticam ainda muita violência, né? Então doía muito o coração da gente, que a gente já tinha essa visão do que era um parto com respeito e via a realidade onde as mulheres, o que as mulheres estavam passando aqui na região da Chapada Diamantina. E aí começou o parir, e aí a gente foi aprofundando. E hoje, né, 2019, 9 anos de atuação, a gente tem mais de 200 partos já acompanhados no domicílio, juntando toda a história do Vale do Capão, desde a década de 80, que começou com o Dr. Áureo. A gente não tem nenhuma morte, nenhum Natal, nenhuma morte materna. Você foi investigar alguma coisa da sua própria história depois que você começou nesse caminho? Ou você já sabia? Não, assim, da minha história, assim, meus pais, né? Minha mãe, ela teve 3 filhas, as 3 filhas foi cesárea marcada, né? Foi um boom, assim, da cesárea. Já minha avó, ela teve já 9 filhos, todos parto normal, só a última que foi no hospital, mas todas foram em casa. E a mãe de minha avó materna era escrava e ela ajudava, ela não era parteira, né? Mas ela já tinha ajudado, assim, muitas mulheres na hora do nascimento, mas não se caracterizava parteira. Eu não sei se veio dessa primeira linhagem, acho que vem de outros tempos, não sei, mas que eu sinto, assim, que é bem forte em mim, assim, essa minha vinda nessa vida, assim, eu acredito que veio muito para isso, partejar mesmo. Foi onde eu mais me encontrei, sinto mais segurança. Em relação a parteiras, foram mais as parteiras daqui do Vale do Capão mesmo, que eu convivi mesmo, conversei muito com elas, aprendendo muito sobre as ervas, aprendendo muito sobre as rezas, né? De parteira, o que eu conheço, assim, o que eu trago hoje vem muito daqui da região, do Vale do Capão mesmo, Andaraí, da Chapada Diamantina. Aqui eu vejo, assim, no Pari, na equipe que eu coordeno, né? O que eu acho muito bonito é isso, assim. A gente traz muito as ervas, as rezas, a tradição, uma presença forte, assim, de viver em um lugar, assim, com a natureza tão exuberante, que traz bastante força. E, ao mesmo tempo, a gente traz também o conhecimento da tecnologia, né? Então, a gente não abre mão também disso. Então, para casa da mulher, a gente leva oxigênio, leva aspirador, leva ocitocina, leva soro fisiológico, gel calibroso, tudo que é necessário para as intercorrências obstétricas, que usa muito pouco, mas também na listinha que a gente faz, a mulher tem que já ter em casa o chá de folha de algodão, o alevante, o alecrim, o arbatimão, a aroeira, as velas. A gente sempre recomenda, a gente está montando o seu altar, sempre ela conhecendo a mulher no que ela acredita, qual é a fé dela. A gente está trazendo isso tudo, que eu acho que o que tem de melhor em cada um, né? A gente não desmerece essa coisa da parteria tradicional por não ter coisas de elementos tecnológicos. A gente vê o que é que eu me identifico, o que eu acho legal, o que é interessante, e trago também o de lá, abrindo mão também de tecnologias absurdas que hoje ainda são utilizadas, como a episiotomia, né? Estudando, assim, a história do parto, né? Eu vi que há muito tempo as mulheres, elas tinham uma banquetinha de parir. E as mais nobres eram enfeitadas de diamante, de ouro, né? E as mulheres mais simples, os escravos tinham um tipo de madeira bem pequenininho.
o buracão tá cheio. Faça lá que depois eu enterro, viu? Tire o short e você faz. E logo quando eu comecei a montar a equipe, eu falei, não, preciso de uma cadeira de parto também, porque a gente sabe, né, estudando, as evidências mostram que a mulher de cócoras aumenta o espaço dela parir em até 30%. É muito mais fisiológico, a gravidade ajuda muito mais no nascimento, né? A mulher deitada, ela diminui tanto a passagem como diminui a circulação para o feto, aumentando assim o risco de sofrimento fetal. Então o ideal é que a mulher esteja em vertical e de cócoras, onde a bacia e o cóccix dela abra mais. Então bora fazer. E hoje em dia muitas mulheres não ficam mais de cócoras, né? Na nossa sociedade anda muito de carro, senta em bancos, em cadeiras, não faz mais xixi, cocô no mato. Então elas não sabem. Então eu falei, então bora ter uma cadeirinha para ajudar aquelas mulheres, porque às vezes fica horas naquela posição de cócoras e não aguenta. Aí a gente fez uma de madeira, mas ficou muito pesada. E hoje em dia a gente vê na internet umas banquetas de parto que o Pari tem e que ajuda muito. Elas são de plásticos, ela é em U, é lavável e fica bem na posição mesmo. É bem legal. Natália, e João é o seu primeiro filho? É. Você já era parteira, né? Quando você pariu ele. Já era parteira. Mudou? Nossa. João te ensinou coisas? Nossa. Eu falo assim que foi mais do que um mestrado, um doutorado, né? Assim, eu sempre gostei muito do que eu fiz, assim, de partejar, de acompanhar as mulheres, e as mulheres sempre gostaram do meu trabalho, assim. Mas depois que eu gestei, que eu parei normal, dentro de casa, aqui no Vale do Capão, e depois veio a maternidade, nossa, mudou muito minha forma de atuar, assim, minha forma de agir no meu trabalho. Eu me sinto muito mais madura e tem muito mais realidade nas coisas que eu oriento da forma que eu acompanho as mulheres, com bem menos fantasia, né? Quando a gente se apaixona por esse meio, a gente fica louco e acha que é somente incrível, que isso é maravilhoso, que não sei o que, mas é algo bem intenso, tanto gestar quanto parir, principalmente a maternidade, que não dá pra ver só com coraçãozinho, a gente tem que ver o outro lado também, que não é fácil, né? Não é fácil. Então, tendo essa noção, essa coisa assim, já no meu corpo, no meu viver, eu me sinto muito mais madura para estar acompanhando as mulheres nesse momento, nesse ciclo, né? Gravídico, puerperal, assim. Me sinto muito mais segura e com mais consistência e mais firmeza também. E para as pessoas que desejam trabalhar assim com isso, tem que saber que também é uma coisa que você perde muito seu ir e vir. A prioridade de sua vida acaba sendo as mulheres, né? Que é lindo, é assim, fantástico, é maravilhoso. Eu acho que você ajudar uma mulher a parir, a uma criança a nascer com amor, com respeito, eu acho que é um bem para toda a humanidade. É a base da vida, é a chegada desse ser na vida, que se chegar com amor e com respeito, eu acho que é uma base para uma vida bem melhor do que com tantos medos, com tantas violências, com tanta angústia que tem na maioria das pessoas que são recebidas nesse mundo. Mas também precisa de muita dedicação, precisa de muita responsabilidade, precisa de muito estudo. Ainda não, ainda falta um pouquinho, viu? E precisa de muita responsabilidade, muita dedicação, e que é um trabalho assim penoso, assim, né? Perder noites. O parto ele pode demorar 3 horas, mas pode demorar 3 dias.
Então você tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Então é algo que requer muito, no mínimo, muita dedicação. Eu digo assim. Tem momentos de conflito? Sei lá, familiar? Tem. Sempre tem, né? Qualquer Nossa, coisa é uma também. paixão e é uma missão, assim, eu vejo. Mas não é fácil. Quando você falou aí de família, a família toda tem que estar nessa missão. Porque, principalmente quando se tem filho, se você precisa sair, o outro precisa segurar a onda, né? Então, no mínimo, ficar com o filho, no mínimo, tá segurando, fazendo as coisas que você iria fazer naquele momento. Sim. Então, não é fácil para o marido, não é fácil para o filho. E não é fácil para a gente também que parteja. Os meus conflitos é muito disso, da falta de liberdade em relação ao parto domiciliar. Por isso que eu acredito que a gente também tem que montar uma rede, uma coisa que as outras parteiras, né, várias parteiras, para que se possam apoiar, ou ver um centro de parto, que é o nosso sonho aqui no Vale também, que a gente tem muita vontade de realizar, para que a gente possa ter plantões e poder sair. Porque eu fico aqui sem poder ir em Salvador ver minha mãe, né, sem poder passar um final de semana em outro lugar da Chapada tomando banho de rio, porque está sempre de sobreaviso. Está sempre de sobreaviso. E o sobreaviso dura um mês, aí tá terminando, aí já começa outro e já vai indo nisso daí. O pessoal fala assim, Natália, você é tão corajosa, como é que você vai partejar no Vale do Capão, zona rural, que tem uma estrada de chão de 23 quilômetros, que fica mais de 1h30 de hospital, né? Aí eu falo assim, nossa gente, coragem é você estar indo para ir no hospital. O que a gente vê é que todas essas intervenções, que seja você, das mínimas, de você tirar sua própria roupa, sua própria identidade, botar um avental, você ficar sozinha, não ficar com pessoas que são conhecidas suas, a luz, deitada, manobras que são realizadas, isso tudo só aumenta o risco. Então, se você parar a pensar de que quanto menos intervenção, mais seguro, não tem por que ter medo partejar em casa, partejar em zona rural, partejar em lugares que não tenham um hospital. O hospital, na minha opinião, ele é maravilhoso, mas na emergência, assim, para uma cesariana, para algo assim, que é assim, 99%, 95% dos partos acontece sem nenhum problema. Então o hospital, a cesariana é para esses outros 5%, né? Só realmente quando for necessário. Mas você poder se movimentar livremente, você se sentir segura porque você já está num ambiente que já é conhecido seu, você está no seu quarto, que é onde é sua intimidade. Tudo isso favorece para que ocorra plenamente o processo de parir, né? Sim. Que envolve hormônios do seu cérebro primitivo, que você não precisa estar usando a razão e nada disso. Onde você precisa se entregar e se jogar. Aí funcionam os hormônios tudo direitinho, diminui a adrenalina, diminui outros hormônios que são antagônicos, para que a mulher possa parir naturalmente. É muito lindo, assim, quando eu olho para trás nessa trajetória e vejo quem são minhas mestras, né? Com 24 anos, eu engravidei e percebi que o que eu buscava dentro de uma assistência obstétrica era algo que me remetesse também a algo mais natural, né? Que me remetesse a uma busca com a naturalidade da gestação e do parto. E aí tinha, na época, uma casa de parto, que era uma casa bem pequena, que tinha praticamente só uma sala de parto, formada por 5 parteiras autônomas que resolveram criar esse projeto.
E minha filha foi uma das primeiras, assim, foi no primeiro ano de fundação dessa casa, então estava tudo ainda muito experimental. E para mim, assim, a experiência de ter sido cuidada e ter sido conduzida dentro do universo da gravidez, do parto e do pós-parto dentro dessa casa foi o que me deu a base do que eu faço hoje. Porque eu me lembro de cada cheiro, eu me lembro dos olhos que eles passavam, assim, que elas me recomendavam para usar no seio, para poder deixar o seio mais molinho. E essa casa, o que ela trouxe para mim? Ela trouxe um puerpério, onde eu fui cuidada durante 7 dias por essas parteiras, onde eu me alimentava muito bem, onde elas davam muita importância, né, para esse momento de proteção da criança, né, do bebê. E isso ficou para mim assim instalado como uma verdade. As duas mulheres que me cuidaram na casa de parto, que é a Elizabeth Fiedler e a Beatriz Anger, que são duas grandes mulheres dentro do parto natural, assim, são pessoas incríveis realmente, na Europa conhecidas e reconhecidas, trouxeram esse olhar. E depois a Cristina Marinello, que foi essa parteira que me orientou nessa terceira gestação. Aí eu fui convidada para participar de um evento que foi um evento que para mim marcou bastante, que foi um encontro de parteiras tradicionais que aconteceu em Santo Amaro, em Oliveira dos Campinhos, em Santo Amaro, que foi um encontro internacional que reuniu muitas parteiras de todo o Brasil e do mundo. Foi um momento assim bem especial porque estavam médicos como o Cláudio Passionik, estava lá, estava o Dr. Marcos Leite, que é também do Rio Grande do Sul, assim, um dos pioneiros também da humanização, estava na Olive, na Ver, e a gente chegando como as parteiras da Chapada, né? Então, assim, a gente ainda não se denominava parteira, a gente achava que a gente entendia um pouco, mas não se considerava parteira, né? E aí eu comecei a me interessar cada vez mais em me aprofundar meus estudos, e surgiu uma oportunidade de fazer uma pesquisa com as parteiras tradicionais da Chapada Diamantina. E aí, como eu tinha essa coisa da articulação de projetos, né, eu fiz uma parceria com a Universidade do Estado da Bahia e com o Ministério da Saúde, e com apoio das secretarias de saúde locais, a gente lançou 6 cursos de atualização para profissionais de saúde falando de parteria tradicional. E aí a gente fez uma grande revolução assim dentro da saúde, dentro das secretarias. A gente visitava os hospitais, convidava os enfermeiros, técnicas, cadastrava todos os agentes comunitários que iam falar com as mulheres e ia plantando essa semente do parto natural, de retomar o parto normal como uma realidade possível, local, né? Até por conta da distância, né, que as mulheres tinham que enfrentar para se deslocarem para o hospital, né? E aí, dentro desse trabalho, eu percebi a necessidade de estar ancorando realmente o meu trabalho como parteira. E aí eu decidi fazer a faculdade, né? E fui para a Europa fazer obstetrícia, que foi para mim assim, por um lado eu falava, não, eu vou estudar lá porque lá as parteiras partejam do jeito que eu quero partejar, né? E aí eu encontrei assim uma grande discrepância dentro da academia com aquilo que eu tinha visto dentro dos hospitais mais alternativos, né, e da casa de parto, e a realidade do atendimento hospitalar convencional. Então eu entrei um pouco em choque com essa realidade e assim foi um tempo de grande superação. Assim, eu precisei enfrentar muitos preconceitos que me fizeram, hoje eu olho para trás, assim, eu penso, nossa, eu cresci muito com isso, porque eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital onde eu atendia 5, 6 gestantes ao mesmo tempo, onde eu percebia que eu precisava, dentro do contexto hospitalar, implementar aquilo que eu sabia que funcionava, né? Ao mesmo tempo era difícil de fazer isso porque era muito questionado pelo meu status de ainda estudante, né? E ao mesmo tempo já com todo o conhecimento, com toda a bagagem da parteria tradicional. Então eu trabalho muito na prevenção, eu procuro desconstruir com a gestante, com o casal, todas as questões que podem atrapalhar o parto
e ir caminhando com ela, acompanhando de um para um, até ela chegar na escolha dela, que é o lugar onde ela quer parir, se vai ser em casa, se vai ser na minha casa, se vai ser numa casa de parto ou se vai ser no hospital. E como eu tenho essa rede, às vezes, por exemplo, é possível atender uma mulher em um grande hospital de risco em Salvador. Então eu tenho entrada para poder estar junto com alguma médica atendendo uma mulher que precise realmente da assistência hospitalar e tendo esse acompanhamento meu durante a gestação, né? Então assim, acho que isso fechou um pouco essa gama do meu atendimento. Eu moro em Igatu, que é uma cidade de 400 habitantes. A gente tem uma distância de 20 minutos até o hospital mais próximo. E assim, para mim é muito importante levar todo esse conhecimento para dentro do sistema único, né, de saúde. Sou uma estudiosa assim, né, das ciências do início da vida, onde eu assim busco muito respaldo, né, para esse conhecimento e vejo assim o quanto que os bloqueios relacionados ao parto, os medos relacionados ao parto, a dor do parto, estão relacionados a esses vínculos que foram estabelecidos em cada mulher. Então, quando eu trabalho com a desconstrução dessas crenças, desses traumas, eu já tenho uma mulher que está muito mais pronta para parir. Então, talvez por isso, assim, os partos que eu tenho atendido são partos muito tranquilos. As mulheres, mesmo que sejam longos às vezes, elas estão muito bem dentro do trabalho de parto, estão muito bem preparadas. E o mais bonito assim de se ver é que a experiência delas é tão positiva que elas ficam assim irradiantes, elas falam do parto com um entusiasmo, né? E assim vai passando, né, de mulher para mulher. Quando eu fui para aquele encontro de parteria tradicional em Oliveira dos Campinhos, a gente fez uma roda onde a gente invocou a presença das ancestrais. E aí eu tive um momento assim, um relâmpago de conexão com a minha avó, que é a mãe da tia Cláudia, né, mãe da minha mãe também, que era enfermeira e esposa do meu avô, que era médico e foi um dos primeiros médicos negros a atuarem aqui no estado de São Paulo. Então, assim, passou por muitas histórias, né, de muitos preconceitos para poder chegar no status dele como médico e podendo atuar. E isso, assim, essa conexão eu nunca tinha feito, né, de que eu já tinha um histórico de medicina na família. Eu nunca tinha associado isso, né, e nesse momento foi quando chegou realmente essa presença. E assim, como eu senti assim como se tivesse me sido passado a autorização para estar dando continuidade a esse trabalho, né? E eu senti assim, aí eu fui lembrar que eu quando criança eu gostava muito de brincar de médica. E depois mais tarde, fazendo um trabalho terapêutico, eu fui entender que as crianças, quando elas ainda pequenas, elas conseguem expressar o seu dom, né? Que se a gente for olhar, assim, o que a gente gostava de brincar quando a gente era criança é aquilo que a gente sabe fazer bem, né? E aí, assim, associei isso, né? Depois a essa paixão mesmo que eu tenho, né? Pela obstetrícia, pelo cuidado das famílias, né? E eu presencio muitas curas ancestrais, não só na minha linhagem, que se cura também com cada casal, né? Com a experiência com cada casal, porque eu percebo assim que todo casal que chega pra mim não é por acaso que eles chegam. Eles trazem alguma história que tem a ver com a minha história. E quando a cura acontece pra eles, ela acontece pra mim também. E é muito bonito assim de ver a transformação, por exemplo, de meninas novas, de 20 anos de idade, que chegam pra mim pedindo assistência, né, de um parto, e que chegam assim com uma força, com uma determinação, e que eu só posso dizer, claro, eu vou atender o seu parto, eu tô junto com você, né? E como esse empoderamento leva elas a se desabrocharem, né, para mulheres muito fortes e muito presentes e que vão dando continuidade a esse trabalho, né? Para mim chegaram algumas mestras também da tradição do partejar,
Uma delas foi Dona França, lá da Chapada, uma senhorinha que já fez a passagem. E a gente sentava horas na casa dela e conversava e trocava sobre as plantas. E assim, muito conhecimento foi transmitido através dessa amizade, né, que eu tive com ela. E assim, com muita honra, eu sinto ela sempre presente nos partos. E sinto também, agora, né, eu tive a oportunidade o ano passado de entrar pela primeira vez, né, em contato com a Dona Francisquinha, que é essa mestra Xauandaua, da etnia do povo Arara, né, do Acre, que me despertou assim um amor, uma maternidade, né, assim, um sentimento de pertencimento materno com ela, e que ela assim, ela traz exatamente isso, ela precisa de alguém que fale para o mundo o que é a tradição, né? E parece assim que esse encontro ele veio para eu colocá-la no mundo. Então assim, acima do meu trabalho vem agora colocar essa mestra no mundo, né? Com o seu conhecimento. E às vezes eu acho que é uma brincadeira aí do astral que faz a gente caminhar junto e as pessoas certas se reunirem para estarem, né, despertando na humanidade, né, um cuidado mais atencioso, primoroso e principalmente protegendo, né, as mulheres nesse momento do nascimento, para que os bebês possam chegar de forma amorosa, de forma saudável, né? E assim ir construindo uma nova humanidade, né? E construindo uma humanidade mais presente, mais saudável e sem traumas, né? Porque todos nós estamos doentes por conta dos nossos traumas que a gente viveu na infância. Então a gente precisa olhar para esse lugar, primeiramente, se a gente quiser mudar alguma coisa. Meu nome na língua portuguesa é Francisquinha, né? Francisca da Chagas Siqueira. E na minha tradição, que meu pai me deu meu nome, se chama Vauá Curu, que se chama Corujinho Curandeira. Estou feliz de estar aqui com vocês, as mulheres, e sentindo essa energia das crianças, né? Que nasce aqui dentro desse nascer das crianças, né? É uma maternidade que recebe as crianças. É muito bom a gente sentir essa energia das crianças aqui dentro desses espaços, né? Sentir essa energia boa das crianças. Por eu ser uma parteira da idade de 15 anos, que nem a Paloma falou, né? Sou do Acre, moro no Acre, Cruzeiro do Sul. Minha aldeia se chama Riozinho do Cruzeiro do Vale. É muito longe, né? Saí da onde eu moro para vir andar no mundo. E a minha experiência, a minha pouca experiência que eu tenho de cuidar das mulheres grávidas, é essa experiência que o meu pai passou para mim, né? O meu pai, ele falava até pouco. Ele falava até pouco para, às vezes, a gente falar, meu pai sabe disso, sabe aquilo. Ele falava assim, eu não sei de nada. Apesar de que eu não sei ler, não sei escrever, mas tenho tudo escrevido na minha memória, né? Como é um trabalho de parto, como a gente deve estar do lado espiritual, porque às vezes até muitas pessoas acreditam no espiritual, né? Sabe o que é o espiritual, e muitos não sabem o que é o espiritual. Que nós temos nosso lado espiritual. Então a gente tem que estar tranquila em todo sentido, né? Em todo sentido a gente tem que estar tranquila, né? Cuidar dos neném, cuidar do nascimento, porque o nascimento ele é uma luzinha muito delicada, né?
a gente acha que o neném, ele vem dali só do ventre da mãe, só do útero da mãe, né? Mas quando é para a mãe entrar num trabalho de parto, ela tem o espiritual dela, o espírito daquele serzinho que vai chegar ali, para ele chegar ali, para ele liberar o neném, para o neném nascer do ventre da mãe do útero, né? Então, esse lado espiritual que eu sinto assim, então eu tenho que estar com o meu espírito, principalmente ali preparado para receber aquele serzinho, que é uma luz, né? É muita luz. O bebê, quando vem nascendo, ele é muita luz, é muito delicado. Então, por isso que a gente tem que estar bem, muito... É tanto que, assim, muitas vezes eu sinto assim, que não sou eu que estou fazendo aquele parto, né? Eu me entrego assim para Deus, não sou eu que estou fazendo esse parto, é o Senhor. E é uma coisa também que muitas vezes, não sei se todas as mulheres sabem o que é a Nossa Senhora do Bom Parto, que é a Nossa Senhora protetora de todas as mulheres, né? De todas as mulheres. O que ela tem a filho, o que ela não tem, o que ela já teve filho, o que ela não já teve. Mas ela é a nossa protetora de todas as mulheres, é a Nossa Senhora do Bom Parto. Ouvi, ouvi.